Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Paulo Pedroso, antigo Ministro do Trabalho, ex-dirigente do Partido Socialista, partido do qual se desvinculou, e é atualmente Presidente da Associação Causa Pública e é professor universitário. Bem-vindo. Já não é militante do Partido Socialista, mas foi chamado recentemente para o Conselho Estratégico do PS, que reúne socialistas e não socialistas. Revê-se na liderança de José Luís Carneiro, que é considerado no partido um moderado? Revejo, para ser simples, sim, revejo. O meu espaço é o dos socialistas democráticos. O meu espaço é o dos socialistas democráticos. Poderia dizer que sou um velho social-democrata. Portanto, penso que, por isso, sinto-me confortável com esta liderança. É evidente que José Luís Carneiro tem um perfil, uma história pessoal, é um homem com um percurso que começa nas autarquias, que é marcado pela moderação, mas nas provas que teve que dar até agora, e se calhar a mais recente é a do Código de Trabalho, demonstrou que é uma pessoa que em matéria de valores é firme. Isso quer dizer que, agora que fala do Código de Trabalho, é para si claro que este PS não irá negociar nada do Código de Trabalho com o Governo? Eu acredito no que o PS diz. Quer dizer, e portanto, o que o PS diz é que não fará negociações prévias nem fora do quadro do Parlamento e que antes da proposta ser apresentada, dizia que se a proposta fosse o que se dizia, votaria contra na generalidade. Eu já li a proposta que foi entregue na Assembleia da República, não tem nenhuma evolução positiva face às negociações, pelo contrário, tem várias evoluções negativas, no sentido de que matérias que tinham sido acordadas com as confederações patronais e com o GT foram retiradas, e portanto ficaria muito surpreendido se o PS mudasse posição nessa matéria. Há vozes no PS, como Sousa Pinto ou Álvaro Beleza, que fizeram um apelo, não é? Para que o líder do partido aceitasse negociar com o PS PSD. tem essa característica interessante, que é, escolha o problema, haverá sempre uma voz numa posição Haverá e sempre outra duas noutra. posições. E, portanto, não creio que haja aí nenhuma surpresa. Acresce que Álvaro Beleza, há muito tempo que é alguém que poderíamos chamar, é um socialista liberal, é da área social liberal e, portanto, esta reforma do Código de Trabalho, esta contra-reforma, como lhe chama o PS, eu acho que bem, esta vingança sobre a agenda do trabalho digno, é uma proposta liberal. E, portanto, eu percebo que as pessoas que tenham uma sensibilidade menos social e mais liberal tenham uma outra abertura. Não é de todo uma proposta social-democrata. E basta começar por um ponto central, que é a limitação da atividade dos sindicatos. Não é uma proposta com marcas democratas cristãs, e basta ver o modo como a questão da família e da conciliação entre a vida familiar e profissional é tratada. Também não é uma proposta populista, e, portanto, as medidas que tem são medidas que são restritivas da parte mais fraca. É, de facto, uma proposta liberal, portanto, de alguém que está convencido que o caminho é a precarização, a individualização e uma ficção suposta, uma ficção de equilíbrio entre as partes no contrato de trabalho que não corresponde à realidade. E se houver medidas que caiam, como já começaram a cair algumas, o PS pode lançar-se numa discussão e numa negociação com o Governo? Eu penso que se a proposta, portanto, há aqui um primeiro passo, que é esta proposta cai na generalidade ou não. E parece-me que a chave da resposta a essa pergunta está na posição do Chega. E, portanto, esta proposta liberal ou consegue ter um negócio com os populistas que justifique a viabilização da passagem na generalidade ou morre aqui. Muito provavelmente, eu penso que se o instinto eleitoral do Chega prevalecer, o nível de desaprovação da população é tão elevado que eu estou convencido que é muito provável que a proposta morra aqui. Mas se passar, eu penso que é do mais elementar bom senso
que aí todos os grupos parlamentares, sem exceção, no debate da especialidade façam valer as suas posições. E, portanto, parece-me que o que faz sentido é que o conjunto dos partidos que se opõem a estas mudanças reflitam a oposição a estas mudanças nas propostas que apresentem no debate na especialidade. Em todo caso, a minha convicção é que esta proposta não merece ser aprovada na generalidade e isso é uma oportunidade para todos. Nem é também com uma oportunidade para o alterações que, entretanto, surjam. Não, alterações que entretanto surjam já não faz sentido. A proposta já foi enviada para o Parlamento, tanto quanto sei, não é? E, portanto, o debate na generalidade é sobre a proposta tal qual está. A seu ver, não é possível melhorá-la, não é? Torná-la aceitável. Esta proposta é muito fácil de melhorar. Quer dizer, piorar é que eu vejo com dificuldade. É só deixar cair as coisas. E, portanto, esta proposta, é interessante dizer assim, esta proposta não é uma proposta que procure trade-offs, que procure balanço entre as partes, que procure novos equilíbrios, ou que responda a novos desafios. E, portanto, essa melhoria é possível. A mim parece-me que o que era mais saudável era que, como os vários partidos da esquerda vêm pedindo há muito tempo, este processo volta a estaca zero, sabendo-se que não correspondeu a um debate que tivesse estado na sociedade portuguesa nas últimas eleições legislativas, não fazia parte do programa eleitoral da AD, e que se olhe para os problemas reais no mercado de trabalho, que são problemas orientados para o futuro. Sim, a inteligência artificial, a inteligência novas artificial, tecnologias. digamos, ainda antes da inteligência artificial, a digitalização da economia e, portanto, a economia das plataformas, mas depois a gestão algorítmica e tudo o que está ligado à inteligência artificial e também a capacidade de responder a novos desafios de conciliação. Há novos desafios para as famílias, a questão do cuidado, por exemplo, do cuidado de pessoas dependentes, em particular do cuidado de pessoas idosas. Mas toda esta temática pode ser alvo de alterações que, ao mesmo tempo, consigam maior flexibilidade e maior conciliação. Agora, o que está em causa na agenda desta reforma não é isso, é só tornar o trabalho mais barato. E tornar o trabalho mais barato não reforça a competitividade da economia. Pelo contrário, um dos grandes problemas da economia portuguesa é que nós temos estado a crescer nos setores que são menos produtivos. E embaratecer o trabalho dá um novo fogo aos setores menos modernos da economia. Nós precisamos é de investir em setores mais modernos. Isso não passa pelo Código de Trabalho, mas onde o Código de Trabalho puder ser contributivo numa estratégia de modernização da economia, isso a mim não me levanta nenhuma questão. Falou da IA, daqui a nada não estaremos também à beira de discutir cotas de trabalho, de IA, trabalho robotizado e trabalho humano? Já estamos, isso não é uma questão de futuro, esse debate já existe. Portanto, nós hoje já temos os chamados agentes de inteligência artificial que desempenham tarefas que eram tarefas humanas há pouco tempo. Mas em si, isso pode ser uma novidade pela intensidade, mas não é uma novidade quanto à natureza. Todas as revoluções tecnológicas tiveram essa dimensão de substituir trabalho humano. Em alguns casos, com grandes vantagens para a humanidade. Eu penso que há muito trabalho humano, mecânico, trabalho penoso, trabalho em circunstâncias duras. Eu não vejo nenhum problema em que um algoritmo comande um robô que trabalha em pedreiras em condições arriscadas, salvando vidas humanas. Pelo contrário, só vejo vantagens. Portanto, eu não olho para a inteligência artificial, para esta fase, como algo que é um apocalipse para os trabalhadores. Para algo, sim, que é o apocalipse que vai criar muito não olho para isso no assim. mundo. É evidentemente que vai, e nós podemos aprender com as transições tecnológicas anteriores, vai criar desafios. E um dos desafios, eu diria que há um desafio muito central, que é no tempo e no espaço. A IA vai destruir empregos e vai criar empregos. E vai destruir empregos e criar empregos não necessariamente no imediato e não necessariamente nos mesmos sítios. E, portanto, nós temos que nos preparar para mitigar efeitos negativos dessa transição. Essa é outra das áreas que falta nesta proposta laboral, porque perante a inteligência artificial nós temos que ter um esforço acrescido de formação contínua dos trabalhadores, de adaptação dos trabalhadores para novos contextos de trabalho.
Pelo contrário, esta proposta a fazer algo é desincentivar a cultura de investimento na formação contínua. Nós precisaríamos hoje de pedir às pessoas que se preparem para continuarem a ter os seus postos de trabalho, provavelmente vão ter que fazer esforços adicionais de formação. E à boleia disso também não seria necessário uma outra reforma paralela, que é a reforma fiscal? Porque se há mais trabalho tecnológico e robótico, também há menos trabalhadores a pagar IRS, não é? É uma discussão que está em cima da mesa há muito tempo, a adaptação de algo parecido com a taxa Tobin para, digamos, para taxar os robôs. O próprio Bill Gates, a certa altura, sugeriu isso. Há aqui uma grande dificuldade em taxar a tecnologia, mas para além das dificuldades técnicas, é que temos? Eu penso que temos que explorar vários caminhos alternativos. Eu próprio coordenei um trabalho em que propusemos a possibilidade de uma taxa sobre os chips que fazem a comunicação entre máquinas. Portanto, quando nós hoje substituímos um portageiro por uma portagem automática, portanto, esta portagem chega até ao banco por uma comunicação entre chips. Estes chips são alvo de aluguéis mensais. Nós poderíamos ter uma taxa sobre esses chips que revertesse, por exemplo, nessa proposta, só vale como proposta, como exercício para a discussão, como algo para ser ponderado, mas que poderia, por exemplo, reverter para a Segurança Social. E, portanto, nós temos que pensar como é que a tecnologia, mudámos de assunto, mas como é que a tecnologia... Tem implicações da parte fiscal e da Segurança Social. Mas como é que a tecnologia pode substituir a fiscalidade tal qual nós a conhecemos e também a contributividade? Porque quando no século XIX se inventou a Segurança Social, todas as empresas eram intensivas em mão de obra. E, portanto, criar uma contribuição que era sobre o empregador e sobre o trabalhador fazia todo o sentido. Ora, hoje, a parte da tecnologia não deve ser isentada de responsabilidades, nomeadamente na solidariedade entre gerações. E as taxas sobre a tecnologia, quer como impostos globais, como várias soluções têm aparecido. Há muito tempo que em Portugal se discute a possibilidade de taxar o valor acrescentado, digamos, com propostas de vários quadrantes políticos e sociais. E, portanto, é uma daquelas áreas que é muito interessante. Há uma proposta para taxar o valor acrescentado de um perito da Confederação de Comércio e Serviços e de outro da CGTP. E, portanto, isto demonstra quanto o debate é vivo sobre esta matéria. Taxar a tecnologia é um problema do presente. Embora taxar a tecnologia num só país seja muito difícil. Tem que ser uma coisa a nível europeu. Pelo menos. A nível europeu já nos dava. Ou seja, o ideal seria um acordo no G7 ou no G20. Ou seja, um acordo dos países desenvolvidos permitir-nos-ia resolver muitos problemas. Mas nós estamos até com dificuldades para introduzir o acordo da taxação mínima. Não, portanto, mas eu penso que as economias desenvolvidas deviam refletir sobre a regulação dos riscos futuros. E acha que o financiamento, estávamos a falar disso, o financiamento da Segurança Social também está perigado com esta nova maneira de trabalhar? A Segurança Social dependerá sempre da evolução do emprego. E, portanto, quando hoje os governos se, de algum modo, vangloriam, quem está no governo, seja quem for, com a sustentabilidade da Segurança Social, o que é que está a refletir? Está basicamente a refletir o facto de que a melhoria dos níveis salariais e dos índices de emprego reforça a sustentabilidade da Segurança Social. Portanto, a Segurança Social, no fundo, implica uma equação em que, de um lado, temos emprego e, do outro lado, temos envelhecimento. A Segurança Social correu muito melhor nos últimos 25 anos do que esperávamos. Em grande medida, porque os salários subiram mais do que era esperado, portanto, o nível das contribuições no PIB para a Segurança Social subiu mais. Mas se de um momento para o outro há um choque macroeconómico ou há uma crise de desemprego, digamos, as aflições de algum modo voltam. A Segurança Social não é imune, nem pouco mais ou menos, a esse tipo de crises. O pleno emprego pode passar a ser uma miragem? Pode. Embora nós nunca tenhamos estado tão perto do pleno emprego como estamos hoje. Portanto, mas é evidente que em economias capitalistas os níveis de emprego são necessariamente muito sensíveis ao ciclo económico. Nós, em Portugal, vivemos uma situação que é confortável, porque temos níveis de emprego elevados, mas também tem um perigo.
porque uma parte desses níveis de emprego é muito dependente de setores económicos de baixa produtividade. Turismo. E, portanto, a reconversão económica que nos permitirá ter um crescimento económico mais acelerado pode gerar desemprego. É um dos dramas que muitos países enfrentam nesta transição. O Chega veio agora também propor a redução da idade da reforma. É uma proposta popular. Mas quais, é isso que eu ia perguntar. Quais é que são os custos disto? Propor a redução da idade da reforma sem refletir sobre sobre os equilíbrios sistémicos é apenas um soundbite. Portanto, eu posso propor aqui a redução da idade da reforma. Se nós reduzirmos a idade da reforma, o que é que acontece? Basicamente, o que é que significa? Se propomos a redução da idade da reforma sem redução do valor de pensão, cada pensionista vai, em média, ao longo da sua vida de pensionista, ganhar mais. Como as pensões são contributivas, se o pensionista ganha mais, isso implica que eu vou pedir mais aos trabalhadores. E numa lógica de justiça intergeracional, a pergunta que, do meu ponto de vista, faz sentido é de se faz sentido pedir aos jovens trabalhadores e aos trabalhadores de meia-idade que aumentem a sua contribuição para esse aumento da idade, para essa diminuição da idade da reforma. E parece-me que é uma coisa que é contra a história. Há um século que nós, década após década, aumentamos a esperança de vida. Quando se fixaram as reformas nos 65 anos, a esperança de vida era inferior a 65 anos. Ora, qual é o sentido de, no momento em que a esperança de vida cresce, aumentar o tempo de vida com reforma à custa dos trabalhadores? Portanto, para mim, o que me parece é que é uma proposta com muita falta de solidariedade intergeracional. Mas acha que não seria possível em certos setores? Isso é sempre. Por exemplo, nos polícias, nos bombeiros? Do meu ponto de vista, sobre a questão da idade, isso é outra questão. Porque uma coisa é reduzir a idade da reforma, outra coisa é dizer, há certas profissões de desgaste rápido, que pelas suas circunstâncias implicam reduzir a idade da reforma. Eu não tenho essa abordagem, porque o que eu diria é, o que é importante é que as pessoas dessas profissões de desgaste rápido possam continuar a trabalhar em condições adaptadas à sua condição. E, portanto, só para dar um exemplo que as pessoas perceberão, há uns anos discutia-se isso com os desportistas. Um desportista acaba a sua carreira aos 35, 40 anos. Mesmo o Cristiano Ronaldo há de ser antes dos 50, não é? E, portanto, deve poder reformar-se nesse dia. A minha percepção é que não é esse o caminho. O caminho é ajudar as pessoas a terem outras oportunidades de carreira. Mas, de qualquer das formas, eu separaria essa questão. Eu posso dizer que pessoas que trabalham em ambientes perigosos, que trabalham em condições penosas, que trabalham por turnos, aí não me choca que possa haver uma redução marginal da idade da reforma, até porque essas condições penosas diminuem a esperança de vida. E isso também é, digamos, um fator a ter em conta. Agora, nada disso tem a ver com a ideia puramente populista de tentar atrair eleitores mais velhos, oferecendo-lhes uma mirífica reforma que seria paga pelos seus filhos. Porque há uma coisa que é preciso ter consciência. Quem oferece a redução da idade da reforma aos pais está a oferecer aumento das taxas contributivas aos filhos. Continuando ainda no dossiê do Código de Trabalho, a Ministra veio dizer esta semana, em entrevista à Antena 1, que a atuação do Presidente da República empoderou a UGT, que ficou com legitimidade para não celebrar o acordo. Concorda que António José Seguro podia ter tido outra posição quando era apenas candidato presidencial? A Ministra parece aquela anedota da pessoa que vai conduzir na autoestrada e ouve na rádio que há uma pessoa em contramão e ela diz não é um, são todos. Portanto, a Ministra não percebe que está em contramão. E, portanto, dá um pouco a ilusão de que não consegue distinguir suficientemente o seu projeto intelectual enquanto académica da leitura das condições sociais e políticas para o que está a propor. É evidente. É ideológico. É ideológico, eu diria, é ideológico e é paradigmático no sentido de que corresponde ao que a Ministra entende que deve ser o paradigma do direito do trabalho. Portanto, é uma visão do direito do trabalho
Acha que ela está isolada no Não, governo? eu penso que ela está tão isolada que até tem vice-presidentes do PSD na UGT que estão contra ela. E, portanto, que eu saiba, a visão da ministra até hoje só tem um aliado, que é a Iniciativa Liberal. Que, convém não esquecer, no início desta legislatura defendia que, digamos, uma reforma radical da legislação laboral no sentido da total liberalização das relações de trabalho. Portanto, a visão da ministra é liberal, é coerente, tem a ver com o seu paradigma, com o seu modelo de pensamento. Agora, o que lhe acontece é o que acontece muitas vezes aos académicos que vêm para a política. É que só lhe serve a coerência total do fato que ela imaginou. E até agora nós não vimos nela nenhuma abertura negocial. Até se pressentimos que o Primeiro-Ministro tentou em vários momentos, e portanto houve aquela ilusão de que afinal já só havia 2 ou 3 temas para discutir e não eram. Houve, digamos, intervenções do Primeiro-Ministro junto dos trabalhadores social-democratas no sentido de, digamos, procurar sensibilizá-los. O que se passa é que não há ponta por onde nesta proposta da Ministra se possa pegar para construir convergências sociais. E, portanto, e não havendo, digamos, ponta para onde se pegar, no fundo, ou os populistas se conversem ao paradigma liberal das relações de trabalho da ministra, ou a ministra, ou o PSD, em última instância, digamos, se cede aos populistas, o que gerará um outro problema, porque eu estou convencido que de um acordo entre o PSD e os populistas, provavelmente a ministra também não sairá satisfeita. E, portanto, há muito tempo que eu penso que a ministra se tornou num problema para o governo. E acha normal a crítica que ela faz também ao Presidente da República? Não, porque é tão inédito. O Presidente da República não é aluno, não é discípulo, não é súbdito, nem sequer é par da ministra. E, portanto, vamos imaginar que ela tem razão. O Presidente da República empoderou o GT. E depois, digamos, de per si, a ministra tem é que saber ler essa relação, não tem que se queixar dela. Porque o papel do Presidente da República, e, por exemplo, os partidos à esquerda, e o PS provavelmente queixar-se é um dele na questão da saúde por motivos diferentes, o papel do Presidente da República também é, em Portugal, o de ser, de algum modo, provedor dos cidadãos, no sentido de ter presente causas em que procura interferir não é uma boa palavra, procura ter uma intervenção moderadora, portanto, intervindo, procura fazer aproximações. E o que eu vejo no Presidente da República, pelo contrário, em vez daquilo que a ministra chama de empoderar o GT, é que ele tentou até ao limite intervir no sentido de aproximar as partes. E bem. Não apenas o governo do GT, mas também o GT do governo. As famosas traves mestras não foi o Presidente da República que inventou, foi a ministra. Uhum. E que papel é que acha que António José Seguro, nesta nova fase da discussão da reforma laboral, deve ter? Porque temos que ter sempre em consideração aquilo que disse enquanto candidato a presidente. Eu admito, se eu fosse conselheiro do Presidente da República, dizer-lhe agora para se remeter ao silêncio. Portanto, eu penso que é muito claro o que António José Seguro quis dizer na campanha eleitoral e é muito claro o trabalho que tentou ter de aproximação entre o Governo e os parceiros sociais. Gorado o acordo entre o Governo e os parceiros sociais, estamos na fase parlamentar da discussão. E essa fase parlamentar ou concluirá com o chumbo do projeto ou concluirá com a ida do projeto para Belém. E, portanto, nesta fase, eu aconselharia o Presidente a não ter qualquer intervenção, porque senão limita a sua própria margem de atuação no momento em que ele tiver que se pronunciar. E o que é que tem achado do mandato deste Presidente? Representa ou não representa a esquerda? O LIVRE, o PCP e o Bloco ficaram muito desiludidos com a promulgação da Lei da Nacionalidade. A ideia de que António José Seguro pudesse representar a esquerda só pode vir de alguém que não ouviu as primeiras entrevistas do candidato António José Seguro. Se há coisa que ele procurou desde o princípio foi não ser posicionado como um candidato da esquerda. Eu penso que ele recebeu de bom grado o apoio da esquerda, tornou-se de algum modo consensual face à natureza do adversário que teve na segunda volta, mas não creio que nunca, não é António José Seguro, não creio que nunca um bom Presidente da República vindo da esquerda
tivesse atuado como advogado da esquerda. Portanto, não me parece que seja de esperar isso de António José Seguro. Aquilo que a mim me parece que António José Seguro tem de mais positivo é ter uma interpretação do mandato completamente consonante com a Constituição. Portanto, essa é a garantia que António José Seguro nos deu. E reservas? Tem algumas reservas? Reservas a António José Seguro? Julgo que pode ter a tentação de compensar não ter sido Primeiro-Ministro. Como? Pacto para a Saúde, por exemplo. Intervindo em certos dossiês que são excessivamente da governação. Fez mal em organizar esta coordenação e este entendimento entre os partidos? Não tenho ainda um juízo definitivo, mas arriscou. Arriscou para fora de pé, como se costuma dizer. Eu gosto mais daquela expressão inglesa, digamos, está em territórios não cartografados, não é? Quer dizer, portanto, entrou em territórios que desde os generalianos não se entrava, de algum modo. Isso correu mal? Como é que... Isso correu mal, é mau para o Presidente. E eu penso que ele teria ganho em esperar algum tempo antes de tomar uma iniciativa com este peso. Mas é esse o principal risco que eu vejo. Foi a vontade de querer mostrar trabalho? Não, é querer mostrar que não é um presidente meramente simbólico. Eu penso que se criou essa pressão sobre ele, até porque há um pouco aquela expectativa de dizer António José Seguro é um homem muito consensual, muito de convergências, não vai provocar rupturas. Eu julgo que ele reagiu, talvez não, do meu ponto de vista reagiu excessivamente digamos, à antecipação dessa crítica, e creio que terá que moderar o ímpeto de entrar em áreas diretas da governação, sob pena de se expor ao combate político. Porque a saúde é um exemplo claro. Portanto, as convergências institucionais são necessárias. Primeiro, nunca são consensuais. Nem a NATO é consensual. Portanto, já lá vamos. Nunca são consensuais. E no caso da saúde, são mesmo divergentes entre partidos centrais do sistema. E, portanto, se eu consigo perceber que era saudável que o Presidente, por exemplo, interviesse num pacto para a justiça, onde admite que é possível haver facilmente convergências entre os partidos centrais do sistema, na saúde, facilmente as iniciativas presidenciais serão vistas como, entrando excessivamente nas áreas de governo. Estava a mencionar a NATO, vamos aqui um mini capítulo sobre defesa. Porquê é que considera que o PS esteve mal nesta questão das críticas ao governo a propósito da utilização da base das lajes e das declarações do secretário de Estado, Marco Rubio? Em primeiro lugar, porque acho que a primeira pessoa a criticar é Marco Rubio. É impressionante. Ele não critica, ele elogia. A primeira pessoa que os portugueses devem criticar é Marco Rubio. Sim. Portanto, a primeira pessoa a merecer crítica é Marco Rubio. De algum modo, houve aqui um reflexo condicionado, começaram-se a criticar uns aos outros. Quando o que é novo, irresponsável e perigoso é esta cultura histriónica desta administração americana, que leva alguém com as responsabilidades de Marco Rubio a responder a questões sobre temas tão delicados num avião em respostas de segundos. Depois, em segundo lugar, eu penso que o PS esteve bem ao pedir que o Ministro dos Estrangeiros vá ao Parlamento. Porque, havendo uma contradição, é no Parlamento que deve ser, que essa contradição deve ser vista. Mas não encontro, até hoje, e pode ser que a intervenção do Ministro no Parlamento me leve a mudar de posição, não encontro até hoje nada no que o governo português diz que aconteceu que vá contra a tradição portuguesa nesta matéria. E, portanto, os limites impostos à autorização depois da intervenção no Irão. A autorização anual que existia antes não sei se lhe posso chamar guerra no sentido técnico, mas antes do ataque ao Irão. Sim. Nada aí esteve muito longe da latitude que tradicionalmente os governos de direita e de esquerda dão ao seu aliado americano sobre as lajes. E, portanto, irmos a correr atrás de uma atuar de Marco Rubio para, condenar a priori o governo português,
parece-me precipitado, e o uso de certa linguagem hiperbólico. É a mesma latitude que foi usada, por exemplo, por alturas dos presos de Guantánamo? Essa aí, do meu ponto de vista, ainda melhor, mas a mesma que foi usada no Afeganistão. Portanto, repare, aliás, a resposta é muito mais simples. Não há histórico de recusas do uso das lajes pelo governo português com impacto mediático. Há de ter havido algumas, mas que foram mantidas no recato. E, portanto, desde Marcelo Caetano até hoje, nós não temos a mesma posição que tem a Espanha, que tem a Alemanha. E, portanto, isso há de ter uma explicação. Tudo isso leva a repensar e a rever o atual acordo das lajes entre Estados, não é? Entre Estados Unidos da América e Portugal. Eu penso que é muito importante sempre rever os acordos. E é muito importante também que Portugal saiba se quer que os americanos tenham uma base nas lajes. Quem acha que os americanos não devem ter uma base nas lajes tem aqui uma oportunidade ótima para discutir. E o que é que acha? Não, eu pessoalmente acho que é bom para Portugal e é bom para os Açores que haja uma base nas lajes. Mas houve... E é essa luz que eu me posiciono. Mas ao longo dos últimos anos houve várias atitudes da parte de administrações norte-americanas colocando em causa o direito internacional. A posição de Portugal não pode também ser evoluir? Pode, mas eu penso que em matéria de posicionamento das administrações americanas, do direito internacional do governo português, há apenas um precedente, do meu ponto de vista, errado, que é o do governo de Durão Barroso. O Iraque. Do Iraque. Isto é, Portugal nunca acompanhou os americanos nas suas intervenções ilegais, face ao direito internacional. E, portanto, essa é uma matéria que está, de algum modo, bem estabelecida entre parceiros. Portugal não é subserviente face aos Estados Unidos. Repito, com exceção da guerra do Iraque e do conflito entre Durão Barroso e Jorge Sampaio, à altura, sim, Portugal nunca acompanhou as aventuras dos Estados Unidos. E não é comparável agora à luz do que estamos a ver agora? Até agora não, a menos que... Porque o direito internacional parece ter sido quebrado. Não, mas é assim, o que o governo nos diz, a menos que alguém tenha dados que eu não tenho, é que o que foi autorizado não são operações agressivas, são operações são operações no máximo de retaliação, sim, e são operações proporcionais. E portanto, alvos militares. E aqui mantém-se, a menos que me digam que houve uma mudança, não é? Nós mantemos-nos nesse quadro, ou seja, eu não tenho nenhum indício de que Portugal tenha apoiado uma ação ilícita do governo americano. O que eu tenho é um indício de que Portugal usou os seus princípios na comunicação com a administração americana. E agora tenho um elemento contraditório, que é o elemento de Marco Rubio. Devo dizer que, da minha curta experiência com a administração americana, muito provavelmente, quando o tema chega a Marco Rubio, já todas as negociações existiram. Portanto, eu até admito que Marco Rubio esteja a falar sobre a sua experiência pessoal e não sobre o contacto entre a administração portuguesa e americana. Não creio que o que seja de esperar é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, que o ministro vá ao telefone discutir as condições técnicas com o seu homólogo. Mas volto a dizer, o que há aqui de novo é o caráter histriónico da comunicação da presidência americana. E nós temos que saber separar a nossa autonomia enquanto parceiro, que eu não tenho nenhum indício, repito, de que tenha sido quebrada, do comportamento desta administração. A aliança entre Portugal e os Estados Unidos é muito mais importante do que Trump. No início dizia que José Luís Carneiro é um líder moderado. Porque é que acha que neste tema teve então esta posição? Eu, de José Luís Carneiro, ele próprio, a única coisa que vi é que apoia a ida ao Parlamento do Ministro. Não é dele enquanto... Sim, criticou as declarações de Eurico Brilhantinhas. Não é dele pessoa que eu vejo as declarações a que eu chamo hiperbólicas. E, portanto, eu não vejo da parte de José Luís Carneiro nada censurável, porque eu acho que perante esta contradição,
é absolutamente correto e necessário aquilo que o PS pede, que é que o Ministro vá ao Parlamento e explique. Se o PS fosse governo, entendia que teria feito o mesmo que este governo da AD fez. Teria feito o mesmo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que fez. Mas eu estou completamente convencido disso. Então, a atitude de Espanha, por exemplo, discorda totalmente. Mas discorda? Não, não gostava que Espanha Portugal... não é Portugal. E Portugal nunca podia ter feito como Espanha. A relação entre Espanha e os Estados Unidos não é igual à relação entre Portugal e os Estados Unidos. E, portanto, nós também temos que ter a noção de que cada país tem as suas constantes de diplomacia. E, portanto, o posicionamento de Espanha face aos Estados Unidos, digamos, se Portugal o quisesse seguir, teria que o seguir globalmente. E não é essa a orientação da nossa diplomacia. Portanto, eu penso que Portugal ganha em diferenciar-se face à Espanha na relação com os Estados Unidos. Volto a dizer, com os Estados Unidos da América, não é com o Sr. Trump. O Sr. Trump está lá hoje, amanhã poderá estar um Obama 3, outro Obama qualquer, ou uma pessoa muito progressista. Aqui, nas relações internacionais, há constantes nas relações entre países. Portugal, um dos seus fatores de afirmação, até no contexto europeu, é esta sua boa relação transatlântica. E não vejo nenhuma razão para a deitarmos fora, digamos, por causa do Sr. Trump. Vamos falar um pouco sobre a sua ligação ao PS, porque foi ao Congresso há uns meses. O que é que falta ao PS para voltar a ser alternativa, tendo em conta que é neste momento a terceira força política no Parlamento? Bem, a resposta é simples, ganhar eleições. Quer dizer, o que falta ao PS é ganhar eleições. Mas até ganhar eleições. A pergunta é como é que ganha, não é? Quer dizer, portanto... Como é que se chega até lá, sim? Bom, se nós dermos muita importância às sondagens, o PS parece estar no caminho certo. E, portanto, se há sinal consistente nas sondagens, é uma recuperação eleitoral do PS, que não deve deixar o PS excessivamente entusiasmado, mas é um sinal de que não se está a consolidar um ciclo longo de governos de direita. Eu penso que depois... Mas isso é por mérito do próprio PS e José Luís Carneiro, ou é por demérito do atual Primeiro-Ministro e Governo da AD? Honestamente, é sempre por uma relação entre os dois. Mas quem está do lado ativo é o Primeiro-Ministro, ou seja, eu penso que o PS aparece agora porque o PSD não conseguiu afirmar-se. Não é por nada que o PS esteja a fazer. Eu acho que quem olha para este governo vê duas coisas. Por um lado, não há consistência estratégica. Portanto, este governo é populista na imigração, é liberal nas questões sociais, é tecnocrata na modernização do Estado, mas, sobretudo, é pouco eficaz. Passaram 2 anos e nós não vimos chegar ao terreno nenhuma medida que mude drasticamente o que quer que seja. A saúde não melhorou, piorou, os problemas que eram vistos como problemas de abordagem urgente não tiveram solução urgente, a promessa que todos sabíamos que era mirífica de um crescimento económico que iria disparar não disparou e, portanto, este governo está a governar abaixo das expectativas que criou. Isso é sempre uma oportunidade para a oposição. A oposição basta-lhe estar quieta, que um governo que governa abaixo das expectativas abre essa oportunidade. Por outro lado, parece-me que à esquerda, o PS e os outros partidos de esquerda não fizeram uma reflexão sobre o que lhes aconteceu. E, portanto, o fim da geringonça em várias etapas, provocou um enorme desgaste das forças políticas da esquerda, que levou digamos, à debacle do PS entre a maioria absoluta e passar a terceiro partido, portanto, em muito pouco tempo, e levou ao quase desaparecimento parlamentar dos partidos à sua esquerda. Portanto, só o LIVRE é que, de algum modo, capitalizou durante esse período. Essa reflexão, do meu ponto de vista, continua por fazer. Quem ouça o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, não vê nenhum esforço de percepção. E do PS, vê? Ora bem, do PS, até agora, também não me parece que haja sinais visíveis de mudança de caminho.
Portanto, o sinal mais visível de mudança de caminho é o perfil do líder que, de algum modo, reconcilia eleitores tradicionais do PS com o partido. E José Luís Carneiro está a conseguir fazer essa transição entre um eleitorado mais à esquerda e a sua própria visão mais moderada dentro do PS? Devagar. Então, mas volto a dizer... Precisa de tempo, é isso? José Luís Carneiro, se pensa ser Primeiro-Ministro, precisa de tempo. Claramente, ele não parte do mesmo patamar que André Ventura e Luís Montenegro do ponto de vista do conhecimento público. Portanto, ele precisa de ser mais conhecido, mais identificado, digamos, e o seu perfil ser mais conhecido pelas pessoas. O que se vê é que quem o conhece tem expectativas positivas, portanto ele tem essa grande vantagem de que não tem as pessoas com expectativas negativas, mas que tem um nível de, digamos, de conhecimento, de notoriedade comparativamente baixo, nomeadamente se houvesse eleições agora. Mas quando me diz à esquerda, o problema do PS para os próximos anos é que os eleitores da esquerda ou se transferiram para a direita ou passaram para a abstenção. Portanto, José Luís Carneiro cometeria um grande equívoco se pensasse, na minha opinião, que o seu caminho é de marcar-se de uma esquerda radical, porque essa esquerda radical não tem peso eleitoral. Quer dizer, o PS não tem deputados para ir buscar à esquerda. E acha que é isso que ele anda a fazer? Não, mas como me perguntou, digamos, como perguntou, eu penso que todo o debate hoje é completamente diferente do que era ainda há 10 anos. Nunca houve tão poucos deputados à esquerda do PS como há hoje. Portanto, o que toda a esquerda, PS incluído, para este efeito, tem que perguntar-se é porque é que houve, em 2 anos, um desequilíbrio tão forte para a direita que permitiu aos 3 partidos de direita hoje terem maioria constitucional, coisa que nunca tinham tido. Que permitiu que a soma de todas as esquerdas tivesse um peso eleitoral tão baixo. E, portanto, o problema que todas as componentes da esquerda têm que se colocar a si própria é menos a de saber se são mais moderados ou mais radicais e como é que se diferenciam entre si. Isso transforma-se numa espécie de discussão bizantina nas circunstâncias atuais. E mais o de saber como é que recuperam a hegemonia na sociedade portuguesa. Como é que as pessoas voltam a acreditar que as soluções são as soluções com a filosofia que a esquerda lhes apresenta? São soluções coletivas, são soluções de promoção do Estado Social, são soluções de solidariedade, de redistribuição, porque foi isso que a esquerda perdeu nas últimas eleições. Mas o que está a dizer também é que o Congresso do PS foi uma oportunidade perdida. Não, porque... Não foi bem aproveitado para o PS refletir sobre como corrigir e chegar aos eleitores que perdeu. A minha visão sobre o Congresso do PS é que o Congresso do PS é um início de caminho. E se olharmos até para o modo como o Congresso do PS decorreu, ele marcou esse início de caminho. Com uma estrutura diferente, com espaços de discussão organizados de modo diferente, trazendo pessoas diversas para o espaço do Congresso. Mas não foi, nem poderia ser, do meu ponto de vista, 2 coisas que o PS precisa de fazer. Não foi o Congresso da afirmação dos novos protagonistas, e o PS precisa de novos protagonistas. Portanto, o PS não pode, na minha opinião, não deve, poder pode, mas não deve apresentar-se ao eleitorado a pensar nos próximos 10, 20 anos com as mesmas pessoas que em posições diferentes estiveram no poder nos últimos 10, 20 anos. E, portanto, essa renovação de protagonistas pode ter começado no Congresso, mas não foi visível. E, por outro lado, não podia ser o Congresso do novo programa. Mas o PS precisa de um novo programa. Na minha percepção, o PS, agora uma vez que estamos a falar especificamente do PS, o PS é a vítima do seu sucesso. Portanto, o PS governou grande parte dos últimos 30 anos e executou o seu programa. Executou o seu programa na educação, executou o seu programa na solidariedade social, executou em grande parte o seu programa na legislação laboral e, portanto, o país foi moldado pelo PS. Agora,
o PS tem que ser capaz de dizer e quais são os desafios novos. Senão fica autoproclamatoriamente a dizer nós fizemos a escolaridade obrigatória, nós tínhamos a paixão pela educação, nós... O rendimento mínimo garantido. Nós fizemos, isso para dizer uma que eu esteja envolvido, nós fizemos o rendimento mínimo garantido, nós fizemos a sustentabilidade das pensões. Ora, isso é proclamatório, mas não dá uma visão de futuro. E onde é que está o bloqueio para o futuro? Eu acho que isto já era muito visível. Eu escrevi um texto logo a seguir à maioria absoluta, que se chamava Vai Ficar Tudo Bem, Camaradas, em que dizia que havia o risco, não podia prever o que aconteceu, mas em que dizia que havia o risco, depois deste ciclo de poder, haver um ciclo longo de oposição, porque era claro que o PS não estava a ser capaz de romper o colete de forças de um programa esgotado. E, portanto, o PS tem que responder às ambições dos jovens. Eu lembrei-me disto a propósito disso. Reparem, o PS perdeu os eleitores jovens há muitos anos. Logo em 2019. Portanto, isto não aconteceu de surpresa. Para quem acompanhar, portanto, o PS manteve o seu peso eleitoral muito pela força nos eleitores idosos, mas perdeu o eleitorado jovem logo em 2019. E, portanto, expectativas para os jovens. Em Portugal, as pessoas de menos de 30 anos são as pessoas mais pobres do país. E são as pessoas a que o Estado de Previdência menos responde. Nós dizemos muitas vezes que os nossos pobres são as crianças, mas não são as crianças, são os pais delas, quer dizer, porque as crianças não vivem sozinhas. E, portanto, viu-se surgir a crise da habitação sem ser capaz de encontrar respostas rápidas e tornando a conjugação da habitação com a dificuldade de a economia acompanhar as aspirações dos jovens, criando aqui um síndrome em que portanto, há um equilíbrio de baixa qualidade portanto, que o PS não viu. A modernização da economia. Na última década, com a questão do turismo, mas não foi só o turismo. O economista José Reis tem um trabalho em que mostra como os setores de menor produtividade relativa face à economia portuguesa são os setores que mais cresceram. E, portanto, a mudança do modelo produtivo, por exemplo, Pedro Nuno Santos tinha toda a razão nessa matéria, a necessidade de ter política industrial seletiva e de, digamos, de fazer avançar investimentos que nos permitam modernizar, tudo isso precisa de um novo programa. E, portanto, como digo, eu olhando para o Congresso do PS, o que eu vejo é um partido ainda a lamber as feridas, muito preocupado em dizer a si próprio estamos vivos, e o início de um caminho que tem que ser aprofundado nestes dois domínios, novos protagonistas no programa. Então também não acredita muito que em 2029, nas próximas eleições legislativas pelo calendário normal, serão em 29, o PS volte ao poder? Como dizia há pouco, vai ser eu acredito mais do PS na oposição. Acredito mais porque o governo do PSD é este. Eu acho que a maior oportunidade do PS voltar ao poder em 2029 é ser este governo. Agradeço a Paulo Pedroso, o nosso convidado do Hora da Verdade desta semana, antigo Ministro do Trabalho, ex-dirigente do PS e é atualmente Presidente da Associação Causa Pública, a quem eu renovo o agradecimento por ter aceitado esta entrevista, que foi gravada, o áudio por Rui Glória e a gravação vídeo da parte de Gonçalo Costa. Regressamos na próxima semana.